Irmãos, queridas irmãs, dando sequência, esse vídeo de número 86, sequência ação e reação. Ainda nos encontramos no capítulo 4 ou 4, sem problema nenhum. Então vejamos, deixamos no ar essa questão, essa interrogação no primeiro vídeo. Será que nós conseguimos? Será que a humanidade consegue em 2 anos não pensar nada negativo? Como por exemplo, nossa, mas o dia hoje está quente, hein? Nossa, mas que calor! Oh, mas que coisa! Justo agora que eu estou fazendo o almoço, o gás acaba. É lógico, o gás tem que acabar na hora que a pessoa está fazendo o almoço. Até por uma questão de lógica. Porque fora desse momento, como é que a pessoa... Quando é que a pessoa vai descobrir que o gás está prestes para acabar? Então ele tem que estar fazendo almoço, ele tem que estar preparando um café, ele tem que estar preparando ali um lanche, alguma coisa. Então, por exemplo, a pessoa pega esse talão de energia e olha o valor. Jesus amado. Aí vem outro. Que foi? Que foi, mãe? Olha o valor dessa água aqui. Olha só que absurdo! Pronto. Agora, eu faço essa pergunta. Será que a humanidade consegue ficar 2 anos sem pensar isso? Um pensamento? Se os cientistas no plano espiritual já conseguiram constatar que uma pessoa normal, ela pensa de 85 a 86 mil vezes por dia em 24 horas. Agora, 85 mil vezes uma pessoa normal equivale a dizer que esse 85 mil, uns 20 mil são pensamentos positivos, o resto são todos pensamentos negativos. Para você ver onde que nasce em nós, na humanidade, as enfermidades. Por isso que as enfermidades, elas brotam de dentro para fora, e não de fora para dentro. Ah, mas de fora para dentro, mas você acabou de dizer que a pessoa que pensa negativo, ela nos causa mal. Elas só te causam mal, meu bem, se você estiver com baixa imunologia. Porque já dissemos aqui, no vídeo anterior, a pessoa pensa negativo de você. O pensamento chega até em você com aquele sentimento negativo. E volta se você estiver. Aí volta para a pessoa. A pessoa vai sentir aquele mal-estar. Então foi onde dissemos, pode ser que você, esse mal-estar que você está sentindo, essas dores que você está sentindo, pode ser, não estamos afirmando, pode ser que são os seus próprios venenos lançados contra alguém e que, chegando na pessoa, voltou contra você, porque a pessoa foi encontrada bem. E pode ser também pessoas que estão pensando negativo de você, negativismo, e você, por às vezes encontrar-se em baixa imunologia, é lógico, você vai absorver igual uma esponja absorve uma água em um copo. É natural isso. Não devia ser natural. É natural dentro do processo da invigilância, da indisciplina, da irresponsabilidade. Por isso que a pessoa sofre. Por isso que já tivemos a oportunidade de dizer aqui milhões de vezes, ninguém reencarna para sofrer. Ninguém.
Aquele que disser a reencarnação é para sofrer, ele está equivocado. Ninguém nasce, ninguém reencarna para sofrer. O sofrimento é uma escolha, pois você pode resgatar os teus males de existências passadas através do amor. Agora, quem não vem pelo amor, vem pela dor. Então vamos dar sequência. Daí a necessidade imperiosa de nos situarmos nos ideais mais nobres e nos propósitos mais puros da vida. Porque energias atraem energias. Olha o que Silas está dizendo. Porque energias atraem energias da mesma natureza. Olha que maravilha. Não sou eu que estou dizendo, é Silas que está dizendo a André e a Hilário. Energias atraem energias da mesma natureza. Ora, o negativo atrai o negativo. O positivo atrai o positivo. É lógico. Isso é lei. É lei que eu posso dizer. São leis divinas. Isso não é lei humana. Não são leis do homem. Isso é lei da natureza, do Criador. É a lei de causa e efeito, ação e reação. Plante para você ver. Uvas. Você vai colher no próximo ano cachos de uva. Agora, em vez de você plantar uva, planta jiló. Você vai colher jiló. É uma questão de escolha. Então vejamos. Porque energias atraem energias da mesma natureza. E quando estacionários na viciação ou na sombra, as forças mentais que exteriorizamos retornam ao nosso espírito. Olha só, é o que nós estamos dizendo. Reanimadas e intensificadas pelos elementos que com elas se harmonizam, engrossando dessa forma as grades da prisão em que nos detemos irrefletidamente, convertendo-se-nos a alma num mundo fechado em que as vozes e os quadros de nossos próprios pensamentos, acrescidos pelas sugestões daqueles que se ajustam ao nosso modo de ser, nos impõem reiteradas alucinações, anulando-nos de modo temporário os sentidos sutis. Olha só. É lamentável como que na Terra podemos dizer que praticamente quase que 100% da humanidade encontra-se dessa forma. Olha só, porque energias atraem energias da mesma natureza. E quando estacionários na viciação ou na sombra, as forças mentais que exteriorizamos, retornam ao nosso espírito, reanimadas e intensificadas. Se eu pensei 10, vai voltar 20. Pelos elementos que com elas se harmonizam, engrossando dessa forma as grades da prisão, da ignorância que nela nos encontramos, em que nos detemos irrefletidamente, convertendo-se-nos a alma num mundo fechado. Num mundo fechado, é aquele mundinho da pessoa, em que as vozes e os quadros
de nossos próprios pensamentos, as vozes e os quadros dos nossos próprios pensamentos, acrescidos pelas sugestões, aumentados pelas sugestões, pelas vibrações, pelas intuições, pelas inspirações, pelas sugestões daqueles que ajustam ao nosso modo, semelhante atrai semelhante. Então, quais os seres que você tem aí do teu lado? Aqueles que você atrai. Aqueles que você atrai. Se você atrai espíritos nobres, é óbvio que você terá espírito nobre ao teu lado. Mas se não espíritos nobres, você sabe quais os irmãos que você terá também do teu lado. Então, de modo de ser, nos impõe reiteradas alucinações, anulando-nos. Eles nos impõem diversos tipos de alucinações, anulando-nos de modo temporário, porque isso é temporário. Graças a Deus que isso é temporário. Mas é preciso entender, esse período temporário depende exclusivamente daquele indivíduo que se encontra no corpo físico, preso àqueles seres comparsas na erraticidade, ou às vezes aqui no corpo físico também. Por quê? Porque é preciso entender que existe os obsessores físicos. Não existe só o obsessor desencarnado. Muitas pessoas creem que não existe obsessor encarnado. Ora, quantos milhões de pessoas que vibram negativamente umas contra as outras no corpo físico, desejando o mal a outra pessoa. Ora, essa pessoa não passa-se de um obsessor dessa outra pessoa. Então é preciso não só orar, não só vigiar, como também policiar os pensamentos, policiar os desejos, policiar as vistas, o ouvido, policiar a boca, policiar o comportamento, enfim, policiar tudo. 24 horas. Se não quiser cair na malha desses nossos irmãos que ali encontram-se num estado de simbiose com aquele indivíduo no corpo físico. Então vejamos, de modo temporário. O que significa de modo temporário? Porque depende exclusivamente do encarnado permanecer naquela situação deplorável ou sair daquela situação deplorável. Então, quantos milhões de espíritos vivem na erraticidade, usando os viciados no corpo físico na condição de copos deles. Você sabe quando eles vão na erraticidade parar de beber, fazer uso do álcool ou das substâncias energéticas do álcool? Quando os viciados em álcool no corpo físico se conscientizarem-se de que na condição de cobaia, por isso que existe na erraticidade esses enfermos carentes dessa substância. Então, o dia que todo mundo no corpo físico se conscientizar-se de que eles no corpo físico que sustentam as trevas vão deixar de existir. As trevas só existem. As regiões só umbralinas só existem. Eu vou usar um termo mitológico. O inferno só existe na erraticidade porque o ser humano no corpo físico ainda não se conscientizou-se de que tudo na erraticidade existe
graças a ele. O ser humano é o único culpado pelo fato do umbral existir. Aí dizendo isso aqui, a pessoa que não tem conhecimento, a pessoa que nunca leu as obras básicas codificadas por Hippolyte Léon Denisard Rivail, ele pode pensar que nós estamos num quadro assim mais avançado de loucura. Mas se pensar, não tem problema não. É preferível desencarnar num estado de loucura avançado igual o nosso do que desencarnar dentro de uma baia com cabresto na cara, enfim. É bem melhor. É melhor, veja bem, é melhor desencarnar louco do que desencarnar dentro de uma baia. Não desencarne dentro de uma baia, não, porque o sofrimento é maior. Conselho de quem entende um pouquinho essa questão da erraticidade. Não é verdade? Então vejamos. E depois de ligeira pausa, concluiu. Então agora Silas, ele conclui, porque já está terminando esse capítulo. E depois de ligeira pausa, concluiu. Silas concluiu o capítulo agora. Eis porque, efetuada a supressão do corpo, eis porque, efetuada a supressão do corpo somático, físico, no fenômeno vulgar da morte, porque não existe a morte, por isso que ele está usando o termo vulgar, né? No fenômeno vulgar da morte, a criatura desencarnada, movimentando-se num veículo mais prático e influenciável, que é o perispírito, pode permanecer longo tempo sob o cativeiro de suas criações menos construtivas, detendo-se em largas faixas de sofrimento e ilusão com aqueles que lhe vivem os mesmos enganos e pesadelos. Olha só, isso aqui é sério por demais. Pois é preciso entender o seguinte, que a alma, ela plasma no perispírito todos os sentimentos, todos os desejos, todos os gostos, ela plasma tudo. Então, por exemplo, ela plasma no perispírito. A alma plasma no perispírito dela. Eu não vou morrer. Eu não vou morrer. Simplesmente eu não vou morrer. Pois bem, o corpo físico dela, ele cessa todas as funções na massa encefálica, no tronco encefálico, não é? Porque cessando todas as funções no tronco encefálico, é óbvio que a pessoa entra em óbito. Perfeito. Só que aquela alma, por ela ter plasmado no teu perispírito aquele sentimento de que ela não morre. Eu não acredito na morte. Eu não vou morrer, eu não acredito na morte. Então, ela bate os olhos naquele corpo ali no velório e ela não consegue reconhecer aquele corpo. Por quê? Porque aquele corpo que está lá sendo velado no velório pela família tem uma outra característica diferente daquele sentimento que ela plasmou no seu perispírito. Por isso, nós conhecemos muitos espíritos que assistem os seus velórios, acompanham o cortejo, assistem
o corpo ser, sepultado. Tem espíritos que são sepultados junto com os seus corpos físicos. E ali ele permanece 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4, 5, 10 anos, como se ele estivesse vivo. Mas acontece que o corpo físico já se desintegrou há 8, 10 anos atrás, mas ele continua vendo o corpo físico dele. Mas não é o corpo físico dele que ele vê. Aquele espírito, ele continua vendo o perispírito dele, que ele plasmou naquele perispírito, aquele sentimento. Eu não acredito na morte. Eu não vou morrer. Eu não vou morrer. Eu não acredito na morte. Então ele continua vendo lá dentro daquele túmulo aquele perispírito, mas só que ele não tem conhecimento de que aquilo ali é perispírito. Ele acha que é um corpo físico. E muitas vezes nós já tivemos a oportunidade de deparar com espíritos tentando levantar o seu perispírito lá das covas, lá do túmulo. Por quê? Porque o sentimento que ele carrega de que aquele ali é o teu corpo físico é tão perfeito, é tão grande, que ele entra por debaixo daquele corpo, ele espírito. Ele entra por debaixo do perispírito dele, mas ele acha que é o corpo físico dele, e ele faz força até arrebentar os pulmões dele, simbolicamente, para retirar aquele corpo ali de dentro daquele túmulo. Olha para você ver que sofrimento. E por esse motivo, pelo mesmo motivo, ele se vê nas regiões umbralinas, presos lá, bebendo, fumando, usando droga, prostituindo, tanto nas regiões umbralinas, quanto ele volta para dentro de casa, ele sente, ele toma banho dentro de casa, junto com a família, com a esposa ou com o marido, não importa. Ele toma banho, ele troca roupa, enfim. Você já leu o livro dos médiuns? Então procura lá no livro dos médiuns o capítulo que trata a respeito do laboratório no mundo espiritual. Você vai entender o que nós estamos dizendo nesse exato momento. Laboratório no mundo espiritual. Você vai entender. Por que que os espíritos, eles vivem dentro do lar, sem saber que já desencarnaram, usando tudo dentro do lar como se nada tivesse acontecido. Eles assistem televisão junto com a família, eles almoçam, eles jantam, eles tomam banho, eles dormem junto com a família, eles viajam junto com a família, como se nada tivesse acontecido. Como se nada tivesse acontecido. É uma troca de energia que está ali plasmada no perispírito dele, graças ao perispírito dele e graças ao sentimento dele, que ele plasmou no perispírito dele aquele sentimento. É o que Silas está dizendo aqui. Olha aqui. Eis porque efetuada a supressão, do corpo somático, do corpo físico, no fenômeno vulgar da morte, considerado pela humanidade, a criatura desencarnada, movimentando-se num veículo mais prático, que é o perispírito, e influenciável, pode permanecer longo tempo sobre o cativeiro de suas criações menos construtivas. É o que nós acabamos de dizer, só com outras palavras. Detendo-se em largas faixas de sofrimento e ilusão. Então, tudo não passa de ilusão depois. Tudo que ele sente, que ele vê, tudo é tudo ilusão. É tudo algo que ele plasmou. Ele, espírito, ele, alma, plasma no seu perispírito. Então, quanto mais o indivíduo no corpo físico plasmar no teu perispírito coisas boas, melhor para ele. E pior para ele, quanto mais ele plasmar coisas que não prestam. Queres permanecer presos
no corpo físico por alguns séculos, continue plasmando em teu perispírito tudo que não presta. Não se desvincule, não se despoje, não, para você ver das coisas que não presta. Guarde tudo com você. Igual aquelas pessoas que são colecionadoras de cancalharia, né? Coisas que não prestam. Continue guardando para você ver. Tudo que não presta. É o que você vai ter depois que deixar o corpo físico. É só ilusão. Então vejamos. Ilusão com aquelas que lhes vivem os mesmos enganos e pesadelos. Aí, veja bem. A explicação não podia ser mais clara. Calamo-nos, Hilário e eu, dominados por igual sentimento de respeito e reflexão. Silas percebeu-nos a atitude interior e generosamente convidou-nos ao descanso, em que por algumas horas conseguiríamos repousar e pensar. Eita, agora é o momento de pensar. Vamos pensar muito bem no que Silas acabara de nos dizer. É agora o momento. Vamos pensar com bastante seriedade, porque se nós não pensarmos com bastante seriedade, essa certeza temos de que mais cedo ou mais tarde a conta chega e a conta nos é entregue. E depois não adianta reclamar. Próximo vídeo, próximo dia, tema almas enfermiças, né? Capítulo 5º, ação-reação, próximo dia.